Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Arapongas. Mais uma terça-feira, estamos chegando aí com o programa Memórias de Arapongas, com o Fernando toda semana, né? Sim. Parceiro, né? E hoje temos uma convidada, né, Fernando? Sim. Você quer anunciar? A Joana do Nascimento Penac. Ela é presidente da Câmara Empreendedora da Mulher de Arapongas. Sim. Aí hoje ela vai falar um pouco sobre um evento que foi realizado no dia 30 de novembro agora, né, pela Câmara da Mulher, em parceria com a Secretaria de Cultura e demais entidades do nosso município. Foi o projeto Mulher Pioneira Empreendedora, que visou homenagear as mulheres que se destacaram no setor empreendedor do nosso município nas décadas de 30, 40, 50 e 60. Certo. O evento teve como organizadora a presidente da Câmara, a senhora Joana do Nascimento Penac, e os demais membros. O vereador Jean Carlos Sereia, Reinaldo Souza e Camila Ribeiro. Beleza, Fernando. Antes de passar a palavra para ela, eu vou ler, dar oi pro pessoal que está chegando aqui, né? Que é bem interativo, né? Sim. Vou também dizer aquilo que a gente diz sempre toda semana, né? Que é um projeto lá do Facebook, para o pessoal entrar no grupo, compartilhar esse vídeo aqui também, para a gente ter um grande alcance, né? A história de Arapongas. Até ontem, antes de falar com a Joana, eu criei uma campanha lá para adicionar mais jovens ao grupo de memórias. Muito bom. Porque a gente vê que é mais pessoal de idade, né? Sim. Então, pessoal, compartilha, curte aí, ó, o Anderson Estevam já está aqui, Ana Letícia, Aparecida Carraro Nogueira, Anderson Estevam, o Silvio Vicente, que é o nosso produtor, né? Isso. A Luciana Aparecida e o Roberto Guilherme. Além da Joana, a gente está recebendo o Jean também, né? Isso. Você vai dividir meio a meio, né, Fernando? Isso vai ser metade do programa a Joana e metade vai ser o Jean, né? Sim, pode a Joana falar. vai falar sobre o projeto. Certo. O projeto e o Jean vai falar sobre as homenageadas. Né? Pode falar um pouquinho, Joana. Dá o seu boa noite. Boa noite a todos que estão aí conosco, com o teu programa. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de podermos estar conversando um pouco sobre essas memórias de Arapongas, né? E principalmente sobre o pioneirismo dentro do empreendedorismo feminino, né? Sim, esqueci do microfone. Esse microfone aqui engana. Mas então, foi sexta-feira, né? Você esteve lá, Fernando? Sim, deu muita gente. Bacana. Foi um evento muito bacana lá. Sim, para você, como foi o evento todo, assim? Como que você viu? O evento foi emocionante, viu, João? É um evento onde mexeu muito com as famílias, né? Acho que mexe com a história, mexe com uma ancestralidade de Arapongas. E a hora que você começa a fazer esse resgate, eu acho que sempre vem junto um pouco de nostalgia e um pouco daquele sentimento. Será que eu vivi tudo que tinha que viver, né? E eu acho que esses tipos de projeto, quando eu propus dentro da Câmara, que foi acolhida por todas as diretoras, as participantes, né, ele é necessário. E esse projeto, ele tem e teve o intuito de resgatar essa história das mulheres empreendedoras de Arapongas, das pioneiras, né? Quem foram as primeiras mulheres que exerceram as primeiras profissões em Arapongas? Quem foram as mulheres que tiveram os primeiros comércios em Arapongas, as primeiras indústrias?
E esse projeto, Léo, ele está estruturado em edições. Então, essa é a primeira edição, e a intenção que a gente tem é trazer essa história até o dia de hoje. Quem foram as primeiras mulheres dentro de determinadas atividades, dentro dos diferentes ramos, a ousar fazer esse tipo de trabalho, né? E nós temos com parceiros, quando eu conversei com a Secretaria da Cultura, que eu conversei com a CIA, né? E falei, se topam, né? O pessoal assim topou na hora e vamos resgatar isso para que os nossos jovens, e eu não sou de Arapongas, eu não sou filha de Arapongas, mas tenho verdadeira paixão por essa cidade. Eu acho que a gente deve muito aos locais onde você estrutura uma vida, onde você tem tua família. Meus filhos são filhos de Arapongas, né? E a gente vê nesse projeto uma oportunidade de a sociedade, aqueles que fizeram junto à história, rever essa história, reviver essas histórias, e os mais jovens poder conhecer uma história. Nós estamos perdendo esse valor, eu acho. Tem famílias que não conhecem nem a história da própria família, tem jovens que não conhecem nem a história de seus próprios avós, né? E isso é lamentável, porque um povo que não conhece seu passado, que não honra seu passado, ele não tem segurança para um futuro. Porque se você não sabe de onde veio, o que aconteceu, como aconteceu a tua história, né? É importante isso. Você quer perguntar alguma coisa, Fernando? E essas edições vão continuar, então, com você? Você disse. Essa foi a primeira edição. Sim. Aí vão vir mais. Isso. Aí, então. O projeto, ele contempla uma edição anual, né? Onde estaremos buscando parceiros, ou parceiro, acredito que a Secretaria, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, a CIA, né, que são dois órgãos duas entidades bem envolvidas nisso, continue, e estaremos abertos para que outros parceiros venham somar conosco. E, principalmente, uma coisa que a gente precisa é a colaboração, participação da sociedade. Porque, como a história da mulher ela não tem documentação, não tem história escrita, a gente depende dessa narração oral, para que possamos construir essa história, resgatar essas histórias e tornar em documento, tornar isso escrito, né? Que o objetivo do projeto é fazer um documentário a respeito dessa história. Uma coisa que eu tenho curiosidade é sobre, você disse que é presidente da Câmara, é empreendedora, eu não lembro o nome exato. Como que funciona esse... Ok. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestoras de Negócios. Essa entidade, ela não é uma célula ligada à FEComércio, à Federação do Comércio, e ela só existe no Paraná. Ela foi criada pelo presidente Darcy Piana, e o objetivo dessa Câmara, dessa célula, dessa entidade, é fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo feminino e trazer para a sociedade novas opções. É conectar a sociedade entre negócio, família, saúde, lazer, recreação, enfim, todo esse tipo de coisa. Trazer a mulher para que ela tenha oportunidade e despertar nela a vontade de, além do empreendedorismo, né, oportunidade, estar contribuindo com aquilo que ela pode contribuir dentro de uma sociedade, né? Sim, vai falar, Fernando? Bom, Joana, e faz quantos anos que existe essa Câmara da Mulher Empreendedora em Arapongas? Nós estamos na terceira gestão, são 5 anos, né? Essa gestão que a gente está agora é 2018-2020. Nessas gestões nós desenvolvemos vários projetos. E eu pretendo em 2020 encerrar, né? Porque 3 gestões já é bastante, tem que dar oportunidade para outros também, né? Eu acho que a diversidade ela só soma, não acho bacana não ficar muito tempo muito de você numa coisa só, né? E acho que isso já começa a ficar assim meio esgotado. Sim. Eu vou dar mais alguns boa noites aqui.
A Juliane está aqui, a esposa, Fernando. Boa noite. Juliane Thaís Rodrigues. Roberto Guilherme Lorenzo falou boa noite, está em São Paulo assistindo. Um alô aí para São Paulo, um abração aí. Um abraço para ele. Deve ter muito araponguense lá em São Paulo, né? Deve ter. Adriano Brito, boa noite, Fernando. Boa noite, Adriano. Gabriel Ueda está assistindo, está direto do Canadá. Anderson Estevo, conheço o Jean. Quase todo mundo conhece, né? Fernando Ramos assistindo, né? Opa, boa noite. Ana Letícia também, minha irmã. A Juliane falou boa noite, Fernando, Léo e Joana. Boa noite, Letícia. E a Paula Rimoldi falou, Rimoldi ou Rimoldi? Minha total admiração a Joana, boa noite. Boa noite, Paula, gratidão. Uma coisa que... Tem vídeo, Fernando? Tem vídeo? Você vai pôr mais pra frente ou... Você quer chamar agora? Quer esperar um pouco? Eu queria fazer uma pergunta antes para Joana, aproveitar que é só a primeira meia hora, né? Que a gente vai estar com ela. Eu queria saber que você falasse um pouco a respeito assim, do crescimento da mulher na sociedade, não só araponguense, mas geral, assim, e a importância da mulher. Que você acha? Eu não sei quando você veio para cá e se mudou muito no tempo que você está aqui. Eu vim para Arapongas em 93 e assim nunca participei socialmente da vida de Arapongas e comecei a trabalhar mais e fazer mais, comecei, né, com a Câmara, que foi há 5 anos atrás. Eu vejo que o crescimento da mulher no empreendedorismo, na participação social, ela se dá em função da própria necessidade que se tem, né? Hoje em dia, uma pessoa trabalhando só é muito difícil. Antes o homem conseguia sustentar a casa sozinho, hoje não dá mais, né? A demanda pelo consumo, pelas necessidades, enfim, o momento econômico e social que se vive necessita que alguém ajude, né? E a mulher começa esse empreendedorismo ajudando e cresce gradativamente, porque também tem essa capacidade de estar contribuindo. Eu vejo a mulher assim com bastante eficiência dentro de uma gestão. No empreendedorismo, a mulher ela tem uma visão mais panorâmica das situações, e eu acho que uma grande contribuição que ela traz dentro do empreendedorismo também é a questão relacional. Eu acho que a mulher ela tem mais flexibilidade, mais resiliência, mais percepção do que realmente está acontecendo. Ela consegue fazer uma leitura com mais assertividade de outras linguagens, além da linguagem verbal, né? Tem mais feeling, né? E isso contribui na gestão de um negócio, né? A mulher ela teve uma desvantagem porque até em questão da educação, né? Nós sabemos que não faz muito tempo que as mulheres começaram a fazer um curso superior, a fazer especialização. A educação foi inicialmente mais privilegiada para o homem, né? E a partir do momento que todas essas coisas vão acontecendo, a mulher vem se capacitando e tendo a condição de dar sua contribuição dentro de uma sociedade, né? Joana, você vê que ainda hoje tem muito preconceito em relação ao trabalho feminino e ao trabalho masculino? Ou isso está acabando? Eu acho que há diferenciação, sim. Hoje as empresas, as grandes companhias, né, que é onde realmente há uma leitura mais assertiva, estão trabalhando com mais igualdade. Mas ainda há, sim. Mesmo porque o homem é o criador do empreendedorismo, né? E aí já entra uma questão de poder, de posse, né? A mulher vem como coadjuvante da história, né? Mas eu vejo assim com bastante entusiasmo e que a mulher conquista o seu lugar pela competência, né?
Eu acho que a hora que a gente tem uma pessoa competente, você não olha para o gênero, né? Sim. A situação é se ela dá conta daquilo, né? Como é que é essa entrega que ela faz, quão assertiva, quão qualitativa é. E as mulheres, hoje, apesar de, dentro da história eu sempre falo com as minhas diretoras, né? Que os homens, essa inteligência prática eles têm muito mais, porque eles começaram fazendo bem antes do que as mulheres, né? Mas a mulher anda a passos largos, sim, nesse desenvolvimento e contribuindo. Eu acho que é uma questão de competência mesmo, sabe? Sim. A partir do momento que a mulher dá conta, que ela se impõe, que ela tem postura, o que eu acho que é muito ruim é quando a mulher perde essa delicadeza, né, que confunde assertividade, segurança, postura com querer fazer força. Aí não tem jeito, aí desestrutura e nós perdemos mesmo. O homem faz muito mais força do que nós. Tem muito mais força do que nós. Quer falar, Fernando? Então, eu penso assim, que essa desigualdade por salário, ou tal função é só do homem, só da mulher, tem que acabar, né? Em pleno século XXI, isso é inaceitável, né? Eu acho que mesmo porque nós estamos assim na porta dessa tecnologia, né, do mundo 4.0, onde essa situação não vai fazer muito sentido não, né? O que vai restar para nós, para o ser humano, é a questão intelectual e afetiva. Verdade. O restante, as máquinas que os homens estão criando, até com essa tecnologia que vem, elas vão fazer, né? Então, quando se trata dessa questão de intelectualidade, afetividade, né, onde se trabalha com os 3 cérebros, né, que a gente chama hoje, antes era o cérebro trino, hoje a gente usa um cérebro cognitivo, que é a questão do impulso, a questão da emoção, a questão da racionalidade, não vai ter muita diferença, não. Eu acho que não vai ter diferença mesmo. Tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Vamos lá, se você tá com o vídeo no jeito aí, se tiver, já coloca pra gente. Era o caçador, então ele precisava de foco, ele precisava de silêncio, ele precisava olhar para um local para que a presa não escapasse, para que a caça não escapasse. Nós mulheres tínhamos a função de fazer a colheita, de colher frutos, de colher raízes, de colher plantas, para contribuir para Gente, me perdoe, mas está difícil, né? Nós precisaríamos ter uma visão panorâmica. Porque senão a gente não ia diferenciar. A gente apresenta para um homem uma cor vermelha, pode ter 10 tons. Todos eles são vermelhos. Apresenta para a mulher, são 10 tons de vermelho. Gente, isso não é lenda, isso é biológico. Desde os nossos ancestrais nós desenvolvemos isso. Nós precisaríamos olhar para um fruto que era amarelo e saber se está mais amarelo ou menos amarelo. Para o fruto vermelho, se está mais vermelho ou menos vermelho. Porque isso era um ponto que era importante para que a gente trouxesse esse alimento para a nossa família na hora certa. Então, essa diferença realmente existe. E nós estamos num momento de mundo onde precisamos trabalhar juntos. Nós estamos num momento de mundo onde a mulher precisa exercer o seu poder de empreendedorismo sem perder a elegância, sem perder a leveza. Cada vez mais, as coisas difíceis, quem já viveu, essas pioneiras que estão aqui, passaram por uma vida e sabem que toda dificuldade, quando ela é tratada com leveza, o resultado é melhor. Se faz menos feridas, se curam, as cicatrizes ficam melhores. Então é preciso trabalhar com a mente e com o coração. Nós temos nos homens muito mais experiência, mas nós temos nas mulheres muita determinação. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de contribuirmos para um mundo melhor com essas competências das quais nós temos esse diferencial. Nesse momento, então, eu quero agradecer a todas vocês e principalmente essas empreendedoras
pioneiras aí, que vocês vão ver que tem a história linda que construíram Arapongas. Quando eu vim conversar com o Jean, com a Secretaria da Cultura, eu perguntei o que nós temos de história das mulheres pioneiras empreendedoras de Arapongas. Daí o que a gente encontrou foi sempre assim, esposa de fulano, mãe de Beltrano, né? E não se dá um nome, não sabemos que Arapongas, vocês vão se surpreender. Eu não sou filha de Arapongas, mas quando começamos a ver essa história, me surpreendi. Tem histórias maravilhosas de mulheres que fizeram muita diferença nessa cidade, como tem em todas as cidades. Né? E para nós é uma honra isso. Nesse momento eu quero agradecer essas empreendedoras maravilhosas que estão aqui também, não estão todas aqui. São as que estão diretamente e que estiveram durante a maioria, durante os 5 anos da nossa gestão, estamos juntos. Muitas coisas fizemos, muitas contribuições trouxemos para o município. E o objetivo da Câmara é fazer parceria. O objetivo da Câmara é estar junto, é trabalhar junto, é criar eventos, é criar situações e entregar para que a comunidade consiga continuar, dar continuidade. É isso que nós queremos. Nós não viemos aqui para fazer um clube da Mônica, né? Dizer, não, mas as mulheres, essas mulheres, não é isso. A gente veio para trazer contribuição realmente para o empreendedorismo, contribuição social e para que pudéssemos estar trabalhando todas juntas. Eu quero agradecer essa nova diretoria. Vamos ter muito trabalho, como sempre tivemos, né? Uma nova diretoria que não é nova diretoria. Todas aqui, acho que tem duas só que é nova, né? A Ana e a Romilda. E a Márcia. As demais já trabalharam outras vezes. E agradecer as outras meninas também que estiveram sempre com a gente, nossas diretoras, e que essas mulheres trabalham muito mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos continuar o nosso evento. Legal, né? Sim, daqui a pouco a gente vai chamar o Jean. A Joana também vai comentar o vídeo, mas eu vou ler o pessoal aqui, que eles estão acumulando coisa. E é coisa boa, então vou ler. Por favor, é coisa boa, vamos aproveitar. O Reginaldo Giroldo falou boa noite. Aranha Moretão, boa noite, Fernando. Boa noite. A Juliane, ela falou assim: estive presente junto com meu esposo Fernando na exposição As Mulheres Empreendedoras Pioneiras da Cidade na biblioteca na sexta, e achei algo extraordinário, muito bem feito e organizado pela Câmara da Mulher, e os cenários muito bem produzidos pelo Jean. Parabéns a todos os envolvidos. Caprichou, gratidão, né? Gratidão. Helena, minha esposa. Dá um abraço para ela a hora que chegar, viu? O Danilo Ivan Maestro, ele falou excelente programa, parabéns. Muito obrigado, Danilo, amigo irmão. Sim. Antônio Garcês Novaes Neto, parabéns ao trabalho, ele estava aqui agora há pouco, né? O Neto, parabéns querido. ao trabalho da Joana, à frente da Câmara da Mulher, empreendedora de Arapongas. Gratidão, Neto. Muito obrigado, Neto. E a avó dele foi uma das homenageadas. Foi uma das pioneiras. Primeira farmacêutica de Arapongas. Primeira farmacêutica, a dona da primeira farmácia de Arapongas foi a avó do Neto. Verdade. E ele falou que foi uma noite emocionante também. Foi muito bom mesmo. O Vivaldo Muniz e a Vilce, que são meu tio e minha mãe, estão aqui também, deram boa noite. E eu vou pedir para a Joana comentar um pouquinho, daí a gente vai trocar para o Jean depois, né? Comentar um pouquinho do vídeo. O que você tem para falar, Joana? Pois é, né? O que você se lembra do dia? Eu acho que a coisa que mais fica, Léo, é o sorriso, o estar presente. Quando eu olhei para as empreendedoras, nós tínhamos mais da metade delas que eram estrelinhas, né? E as que estavam ali, você observar cada emoção delas, parecia que elas estavam revivendo a história, e com certeza estavam, né? A alegria de serem lembradas, de serem homenageadas, né?
de terem, por parte de Arapongas, uma validação desse empreendedorismo e essas matriarcas que foram, né, da cultura de Arapongas, da história de Arapongas. Então, assim, foi muito gratificante, estava todo mundo muito à vontade, a gente percebeu que foi um evento que valeu a pena, que vale muito a pena. Você quer perguntar mais alguma coisa para ela, Fernando? Queria só Sim. agradecer ao evento que ela realizou lá, ao Jean também, e ao certificado de reconhecimento que vocês homologaram para cada empreendedor de Arapongas. Sim, cada pioneira, né, Sim. ou a família que não recebeu, tem algumas que não receberam ainda, nós temos 3 famílias que ainda não receberam, mas nós vamos fazer essa entrega oportunamente. E é muito importante, eu acho que é uma maneira de deixar registrado, validado, né, que a gente conhece essa história, que a gente sabe que eles fizeram parte dessa história. Que eles nunca serão esquecidos também, sempre a história deles vai ser sempre reconhecida. A história deles, ela continua, né? Em cada araponguense, continua na parte física de Arapongas, né? Nas construções, nas ruas, enfim, a gente sabe que essas memórias, elas não se perdem, né? Elas continuam existindo. E eu tenho grande reverência, grande gratidão por estar podendo fazer isso, e eu queria manifestar aqui um especial agradecimento e gratidão pela equipe das mulheres, da Câmara das Mulheres, da Câmara das Mulheres Empreendedoras, que são parceiras desde o início, a Secretaria de Cultura, que foi nossa parceira, o Jean não mediu esforços, a Mercedes, a Alessandra, enfim, todo o pessoal lá. A CIA, né, o Eduardo foi nosso jornalista redator, e que ele teve um trabalho pesado para ouvir todas essas entrevistas e transcrever, né? A Lurdinha, a Magali, a Regina, que trabalharam diretamente fazendo as entrevistas, visitando as famílias, né? E eu estava vendo algumas fotos dessas casas, né? A alegria de estar remexendo o baú, de estar revendo, foi muito gratificante mesmo. Então, gratidão a todos que contribuíram para que esse evento fosse possível. Verdade. Gratidão a vocês por podermos estar, né, alongando essa história aí e levando ao alcance de mais pessoas, né, Léo e Fernando. E eu espero que você volte aqui com outro tema ou com outro dia, né? Quem sabe da família Penac. Um dia a gente possa falar. Que nem eu falo pro Léo, quando a gente vai fazer as entrevistas dos pioneiros, a maior recompensa é o abraço deles, o sorriso no rosto deles, o brilhar dos olhos deles, que eles se sentem que eles não estão esquecidos, né? Não estão esquecidos e nunca serão esquecidos. Né? O ser humano, ele depende de afeto, de reconhecimento, tanto quanto ele depende da água, da comida, do ar, né? A gente tem se abraçado muito pouco nesse mundo, nesse momento de mundo. É preciso resgatar isso, né? Verdade. Sim, então, ô Silvio, coloca aí a propagandinha pra gente, e daqui a pouquinho o Jean vem. O Jean vai trazer assim, muita informação. Sim, muita informação dos pioneiros. Eu ouvi do pessoal, né, que olhar para a exposição é uma coisa, olhar para a exposição ouvindo o Jean é totalmente outra. Verdade. Com certeza. Eu queria agradecer também pela Joana ter aceito o nosso convite e participar do nosso programa e dado a entrevista dela. Isso aí. Vai lá, Silvio. Tá no jeito aí? Gratidão a vocês. Essa é a Brás Tintas, né, Fernando? Isso, Brás Tintas. Brás Tintas. Revendedor Brasilux, tintas imobiliárias, industriais, automotiva. Ali lá, tem... Pode falar, Fernando. Possui o sistema Self-Color com um leque de mais de 8.000 cores. Espação, né, Fernando? Eu sempre falo aqui, mas é uma espação, é bacana lá a loja, né? É bem interessante lá.
É aí que você faz entrega? Isso, trabalho ali. É, Na Rua Perdi, 136. O Jean é um dos clientes de lá. já está se ajeitando aqui. Está se ajeitando. É um dos clientes. É a entrega mais rápida? Entrega mais rápido da cidade. mais rápido. O Jean pode confirmar. Textura, é verdade. Textura, grafiato, tinta imobiliários e industriais. Rua Perdizes 136, né, Telefone Fernando? 3056-0828. Aí, é lá. Já entrou na do Maurílio, já? Isso. Oficina Maurílio. Autopinturas Maurílio. Atende todas as seguradoras. Azul Seguro, Itaú, Bradesco, Sompo, Alfa, Caixa Seguradora, Sul América. Profissionais capacitados para melhor atender. Fica no final da Rua Drongo. Lá também é bem grandão, ó. Bem grande. Atendimento de primeira. Sim. Tem lá o Maurílio. Qualidade de primeira. É, Maurílio, Kellerson, Isso. o Juan, o Vanderlei. muito legal. Muito legal. Olha lá, fazendo Olha lá, lá. isso. Lavando o carro para Maurílio? Esse aí é o Maurílio. Grande Maurílio, assinando o cheque. Oi? Você Tá não assinando o cheque, será? Olha lá, Rua Drongo, 2135, É. na Vila São João. Telefone 3274-3554. Isso aí é Quero Potato, é o mais novo patrocinador. É batata recheada, lanche, cone, salgado e vai reinaugurar amanhã. Fica ali na rua Uirapuru, perto da Caixa Econômica. Ela já existia? Eu não lembro dessa loja, Fernando. Era outro Reinaugurar? nome. Era outro nome. Esse aí é o novo Ah, que legal. proprietário agora, vai reinaugurar amanhã. Essa aí era surpresa. Oi? Essa era surpresinha. Surpresa. Que legal. Para o povo ir lá conferir amanhã, que vai ter bastante promoção lá. Sim. Entrega bem rápido também. Sim, antes de falar boa noite pro Jean, ó, eu vou terminar de ler aqui, daí eu vou deixar eles falarem, porque eles têm bastante conteúdo, bastante coisa para falar. O Garcês, ele falou que orgulho que eu tenho, eu acho que eu não tinha lido esse ainda. Ele disse que tem orgulho das mulheres de Arapongas, né? Sim. Das empreendedoras. O Vivaldo entrou aqui. Leonice de Matos Ribeiro está assistindo, que é a irmã da Judice. A Bia Buzuti assistindo. Anderson Estevam, boa noite, Jean. Esse Estevam, o Anderson Capas, esse homem agitado, hein? O Anderson boa noite, Anderson. O Garcês também. Convidou a gente hoje, né? pra ir lá. É verdade. Mas hoje O Torresmo, né? não pude comparecer. O Garcês, ele falou a Magali Sestari. Ele diz: a Magali Sestari, meus agradecimentos pela forma que cuidou da homenagem à minha avó. E a Ana Letícia falou: aí sim, hein? Deve estar falando do Torresmo. Ela gosta do Torresmo também? Ela gosta. Vamos ter que fazer. Então, ó, agora é 9h07, tem bastante tempo pra gente falar aí, né, Fernando? Quer começar? Falar uma boa noite pro Jean, né? Isso. Muito obrigado. Agradecer ele por ter aceito o nosso convite também. Aí ele vai falar um pouco sobre as mulheres homenageadas, que foram 15 ou 16 homenageadas, né? 16 homenageadas, né? Isso. Ou era 17? Não, no começo ele queria colocar uma margem. É 16, né? Ia colocar Tem bastante, na tem verdade. bastante. É que eu tava contando as outras edições que vai vir. Isso, com certeza. Aí foram Alice de Carli, Antônia Barizão de Souza, Catarina Racanelo Sampaio, Elizabeth Munir Thomas, Henriqueta Petereide, Irena Rosa Gonçalves Roque, Isabel Nogami Takimoto, Janine Renó Celotti, Mercedes Carotini Branco, Neire de Carli, Olanir Franciscone, Santina Piscinato, Silvia Miyoko Yamada, Sofia César Novaes, Tereza Bertiol de Souza e Tereza Visoni. Sim, tem mais uma. A outra não pus. Tereza Modolo Visoni, né? Isso sim. foi a última que eu falei. Certo. Essas mulheres, a princípio, foram... Nós já chegamos a fazer uma consulta, né, no grupo, e para que o Léo e o Fernando disseminassem essa questão de quem homenagear, né? Sempre que a preocupação fosse em empreendedorismo, não profissional. A Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestores de Negócio, elas, no projeto inicial, elas vieram já pronto, né, com a ideia de homenagear nessa primeira edição as empreendedoras. Nós sabemos que existem várias profissionais, né, que também merecem e vão ser homenageadas, mas nessa daí nós procuramos
na sua maioria, as empreendedoras. Quando o estudo começou, que nas primeiras reuniões começaram a discussão e apresentar o nome, nós levantamos rapidamente a bandeira da Dona Racanello Sampaio. Catarina Racanello Sampaio, ela é a homenageada, acho que de número 1, sem desmerecer nenhuma outra. Pedi para o Silvio colocar a foto dela. Sim, por favor. Coloca a foto dela, Silvio. É a número 14. E ela, além de ser uma grande benemérita, né, uma pessoa que contribuiu bastante com o nosso município, doando terras, onde hoje se encontra o Campestre, onde hoje se encontra a Escola Racanello Sampaio, onde hoje se encontra o Posto de Saúde, o IBC e assim tantas outras, ela também foi uma das primeiras empregadoras de mulheres, porque na sua propriedade ela tinha um plantio de café, uma vasta, né, plantação, mas ela tinha um diferencial, ela colhia, na sua maioria, grão a grão, manualmente, no ponto certo, no momento certo. Isso era feito por mulheres. E ela tinha, então, um selecionamento desses grãos para alcançar um mercado melhor, né, uma bebida melhor. Então, foi uma das primeiras a empregar mulher em quantidade. Chegou a empregar 50 mulheres, nós temos registros. E, então, eu acredito que para a década de 40, 50, isso foi um feito, né? Hoje, uma empresa já 50 funcionários já é uma empresa de médio porte. Então, eu acredito que ela também foi uma grande empreendedora. Todas as outras, nós procuramos sempre questionar, né, sempre colocar, não questionar o seu valor, não questionar a sua história, mas a importância, né? A importância. Eu acho que nós escolhemos a dedo, e tem uma coisa que é importante que seja dito. Quem ficou de fora, quem se sentiu ausente ou excluído, ou a família que se sentiu dessa forma, nos perdoe. Eu peço que entre em contato conosco, ou na Secretaria da Cultura, ou direto no museu, com o Reinaldo, ou comigo na Secretaria da Cultura, para que a gente possa, na segunda edição, estar integrando, né? Ninguém tá sendo desmerecido por ficar para a segunda edição, ou terceira, ou quarta. Na verdade é que o tempo é curto e nós temos que fazer essa busca, e às vezes a gente não encontra dados suficientes, então acaba homenageado ficando para a próxima edição. Tá? Então, todas elas são importantes. Janine Celó, ela é filha do seu René Celó. O seu René Celó é a primeira pessoa a adquirir lotes urbanos enquanto a Companhia de Melhoramentos abre a venda. E ele compra no nome dela. Ele compra 2 lotes, onde hoje se encontra o Bradesco, no nome da Giannini, que é a sua filha. E lá ele constrói uma casa comercial. Isso foi em 35, ele acabou construindo, já em 36 já estava pronta a casa comercial. Essa casa comercial, como era só eles dois, obviamente ela trabalhava juntamente com ele. A gente não tem esse relato concreto, a gente está fazendo uma dedução lógica. Mas ali foi agência postal, ali foi ponto de ônibus, ali foi onde abastecia-se os veículos, e ali foi a primeira missa, fora os secos e molhados que eles também vendiam. Então eu fico imaginando o que essa família, o que essa Giannini, essa senhora, ouviu de histórias de enfrentamento com animais selvagens, de história de lenda, né, assombrações e tudo mais, que você acredita que se a gente tivesse a oportunidade de ter entrevistado ela pessoalmente, ela teria nos contado fatos, né, muito heróicos e muito hilários. Então, por isso, ela também entra nesse contexto, como sendo uma primeira moradora de Arapongas a ter um comércio e atender o nosso público. Né? Tem alguma foto dela? Nós não temos, só temos a foto do pai. Né? Eu vou fazer assim, Fernando, já tem uns 15 minutos. Certo. Eu vou ler isso aqui que tem aqui, daí a gente vai vendo quantas Eu vou pedir fotos as tem. fotos. São 16, no total são 16 homenageados, são 14 homenageados. Daí a gente vai colocando as fotos nesses Eu vou 15 dando minutos um- e o Jean vai falando, tá? Olha esse comentário aqui, Jean. Boa noite, que orgulho do meu marido Jean, grande profissional e grande historiador. Beijo, amor. Alexia Sereia, né? Isso. Anderson Estevam, Anderson Agitado, Léo Guimarães, Fernando Rodrigues. Ele compra as ideias rápido. Já assumiu o apelido que eu dei para ele.
É agitado. O Garcês Neto. Boa noite, amigo Jean, ao amigo Jean, o cuidador da história de nossa querida cidade. Boa noite, né? E ele disse que o Anderson não convidou ele para o torresmo. Pauline e Serginho. Boa noite, grande orgulho do meu filho. Mamãe te ama. Deve ter sido a minha mãe que mandou pela minha sobrinha e meu sobrinho. Beijo, mãe. Beijo, Pauline. Bacana. Anderson Estevam respondendo aqui ao Neto. Boa noite, Alexia. Fez um grande cerimonial. Parabéns, o Neto falou. A Alexandra, minha esposa, ela é cerimonialista da secretaria, mas né, ela fez um cerimonial com muito mais emoção. E eu explico por quê. Porque a dona Santina do Vico Piscinato é a avó dela, e ela foi homenageada. Né, nós sabíamos da história dela por ela ser uma das primeiras proprietárias de uma pensão de Arapongas, Pensão São Francisco. E ela que fez o histórico. Então acho que isso pesou e ela sempre faz muito bem, mas eu senti bastante emoção e aí ficou lindo esse cerimonial. Daqui a pouquinho, às vezes, vai colocar a foto dela para você comentar um pouquinho. O Carlos Pontinho, esse também está aqui, é primo, família Pontinho, né? Sim. Um abraço aí para a família Pontinho. Claro. Só gente boa, né? Só gente boa. Paulinho e Serginho, melhor historiador, meu tio. Obrigado, o Carlos Pontinho falou boa noite. É bom mesmo, né? E Eliane Girassol, Sereia Girassol, nome grande, né? Ela falou assim: parabéns, Jean, tenho muito orgulho de você. Obrigado, Tato. E a Aparecida Lago acabou de entrar. Antes de colocar as fotos, Jean, já pedi pra gente tentar marcar outro dia para falar novamente sobre isso aí. Sem problema. Uma hora inteira falando, sabe? Tudo bem. Hoje a gente deu um espacinho para Joana. Né? E daí a gente faz um... eu gostaria, já que nós vamos ter outro espaço, eu gostaria de fazer 2 comentários. A exposição, ela vai ficar até dia 14, mas no dia 13, às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal, nós vamos estar tendo o lançamento do livro Sabores de Arapongas. Esse livro é um livro gastronômico que conta a história do Festival Gastronômico Prato Típico de Arapongas, né, que todo esse evento, todo esse trabalho foi desenvolvido pela secretária Aniele Melo, né, secretária de Nutrição, e ela está à frente desse trabalho e ela gostaria muito, né, eu também participei do livro, fiz a parte histórica do livro, então esse lançamento no dia 13, eu acredito que gostaria muito que os colegas pudessem participar, né, que não deixa de ser um livro histórico, a importância da nossa gastronomia. Eu acho que é importante quando a história é fatiada. Ela é contada através de detalhes. Como a Joana falou, as mulheres às vezes na história não eram tão valorizadas, né? A importância delas não se ouvia. E eu acho que a gastronomia também passou muito despercebida. Então eu acho que esses são os momentos da gente poder colocar à luz essa história. Eu acho que nesse dia 13/12, às 19h30, o livro Sabores de Arapongas é um feito para a nossa cidade. Eu acho que todos devem participar, aqueles que puderem. A entrada é franca, nós vamos ter uma recepção. Vocês já aproveitam, visitam a exposição Mulheres Empreendedoras Pioneiras e participam do lançamento do livro. Fica o convite. Se tiver mais algum recadinho, a gente dá no final, se lembrar mais alguma coisinha. Então vamos ver as fotos, né? Tá ok. Vamos lá. A primeira e a segunda foto é da Antônia Barizon de Souza, né? Sim. Foi a primeira radialista de Arapongas. Locutora. Locutora. Ela corrigiu a gente, né? Essa é ela. Isso, ela é atualmente. A dona Antônia, ela é uma pioneira. A gente gostaria de deixar bem claro que ser uma locutora, como vocês sabem, vocês estão aqui nesse espaço, vocês precisam vender patrocínio. E isso é um empreendedorismo, né? Para você poder pagar o espaço na TV ou no rádio, você tem que vender o patrocínio. Isso não deixa de ser um empreendedorismo. Você comprar algo e vender ele por um valor maior ou igual para poder subsidiar aquilo. E a dona Antônia fez isso na década de 50, quando era impossível, né? As mulheres. Coloca a segunda foto, Silvio. Eu acho que ela é uma das primeiras locutoras do Paraná e é quase impensável para a época uma mulher ter voz num espaço tão nobre quanto o rádio. A gente pensa que o rádio, na época, na década de 50, era como se fosse uma televisão hoje, né? Um Netflix, vamos pensar assim, né? E eu acho que isso é muito importante para a nossa história. Nós sermos o primeiro, no Paraná, a termos uma locutora. Você ia pedir outra foto, Fernando? Coloca a foto número 1, Silvio. Que é ela na década de 50.
E o programa dela era sobre o que? Era Então, na verdade, um musical? programa de variedades com musical, mas ela também fazia um programa de conversa, de aconselhar, né, de receber as ligações, que na época bilhetes, cartas, e responder esses bilhetes no ar, essas cartas no ar. Né? Então era uma coisa bem legal que ela fez com primazia. Né? As pessoas que eu pude entrevistar, que a gente que ouvia e era ouvinte do programa dela, conta que não perdia nenhum, porque era realmente esperado. Sim. O Silvio, se você não achar, vai mostrando na ordem que tá, que a gente Isso, comenta. ela É na essa aí? isso, Dona Antônia Barizon na época, né? E era ZYZ3, né? Isso. Que era uma afiliada da Rádio Nacional. Das emissoras associadas, né? Isso, as emissoras associadas da Rádio Nacional. Então ela tinha programas locais e programas nacionais que intercalavam na programação na grade, né? Então ela era uma desses programas locais. E ela também trazia artista no programa dela? Então, como ela hoje, ela está assim, com idade, a gente fez uma entrevista bastante concisa, né? Para que a gente pudesse fazer essa homenagem rapidamente, lembrando que nós tínhamos 16 históricos. Sim. A gente acabou não aprofundando muito nos detalhes. Sim, a gente vai fazer isso para um segundo momento, onde a gente vai constituir o livro, né, das homenageadas. Entendi. Aí esse processo vai aumentar. Você sabe dizer se essa foto é de Arapongas? Sim, essa aqui essa é de foto é de Arapongas. Isso, né? essa foto é de Arapongas. Na rádio. Na Porque era o rádio, prefixo da porque rádio. era o prefixo da rádio. Ah, tá. Hoje é Que legal. ZYJ, né? Hoje. Que legal. Aí a segunda é a Henriqueta Peterete? Isso. Não, é a Isso. foto número 2. Isso. Dona Henriqueta Peterete, até falo isso, aproveito esse momento para pedir desculpa à família, né? A família ela acabou na disposição de quem convida quem, a família acabou ficando sem o convite. Até nós conversávamos isso hoje com a Joana, a ideia é na segunda edição novamente estar fazendo a homenagem à Dona Henriqueta e assim podendo corrigir esse erro, né? Essa falha da nosso grupo. Mas Dona Henriqueta é uma pessoa muito importante, a família dela o marido era pioneiro na fábrica de móveis e ela foi uma pioneira na construção de vestidos de noivas. Casa das Noivas? Casa das Noivas. E ela também fazia um trabalho específico, que era plissagem. Era um processo onde o tecido era feito vincos para ser usado na moda, mas também para ser usado como uniforme escolar. Então, era uma das únicas que fazia isso. Nós temos lá exposto o forno, que era original dela, e um vestido de noiva também, que foi feito por ela, confeccionado por ela. Que lugar que funcionava a Casa das Noivas? A Casa das Noivas aqui na Avenida Arapongas. Na verdade, os Peteretes eram onde é o SH Marabá. Sim. E sai ali de Mazo ali. Naquela propriedade. E ali. a Casa das Noivas era ali também? A Casa das Noivas era ali. Era ali também. Aí a terceira é a Elizabeth Thomas, né? Isso. Esposa do Arthur Thomas. Dona Elizabeth Thomas, porque ela entra como uma pessoa homenageada se ela não pertenceu a Arapongas, né? Mas ela foi muito importante, que diz a lenda, que nós não temos isso oficialmente, que ela sugere o nome, né? Ela vem fazer uma visita ao então povoado de Arapongas, né? E aí ainda não tinha sido nomeado, né? E aí nominado. E aí ela ouviu muitos passos, ela pergunta que passos são esses, né? Daí o engenheiro que estava com ela fala, olha, são Arapongas, né? Aí ela falou, então por que não colocar o nome dessa localidade de Arapongas? Então nós fomos pesquisar a história dela, eu e o Eduardo. O Eduardo é um companheiro, um colega nosso, trabalha na CIA. Nós fomos até o neto dela, o Sr. Alan Thomas, que é da cultura inglesa, da Escola Cultura Inglesa em Londrina. E ele nos relatou que ela sim era uma grande empreendedora. O Sr. Arthur Thomas, ele e ela tinham finanças separadas, e após o falecimento dele, que ele faleceu bem prematuro, ela assume a administração das fazendas, da fazenda e de todas as outras propriedades, e ela gerencia. Então ela é uma grande empreendedora. O quarto homenageado é a senhora Olanir Franciscone, né? Dona da Sim, a dona Olanir é a dona Olanir e a dona Yolanda. Essa é a dona Olanir. A dona Yolanda ainda está viva. A gente homenageou a Escola de Datilografia Arapongas. Dona Olanir e a dona Yolanda, elas contribuem
para uma época em que todos que queriam ingressar no campo de trabalho necessitavam ter o curso de datilografia. Como você hoje tem que ter conhecimento, né, em um Office ou numa qualquer programa Windows, ou você acessar a internet, ou fazer uma filmagem, uma postagem ou rede social, antes você tinha que ter o curso de datilografia. Se você não tivesse o curso, eu me lembro desse testemunho lá, eu fui ser jornaleiro na época num espaço, e a pessoa me perguntou se eu tinha curso de datilografia. Eu falei, eu vou entregar jornal, não vou escrever ele. Ele falou, mas tem que ter o curso né, de datilografia para ser jornaleiro. Aí eu falei, tudo bem, eu tenho o curso, apresentei o certificado que eu fiz com a dona Lanir. Né, mas imagine bem, né? Então, para ser entregador de jornal, eu tinha que ter o curso de datilografia. Então eles exigiam para tudo. Então, isso aí foi muito importante, a contribuição dela para o nosso município. Eu acredito que quem tem mais de 35 aí, passou nas mãos dela. Né? Não era fácil, né? Era um curso bem complicado, mas valeu. Elas contribuíram com o nosso desenvolvimento, sim. Aí a quinta é a dona Tereza Loreto, né? Sim, não. A Tereza, ela está viva, forte, participou conosco lá, a filha dela, a Marlene, estava lá, foi uma das nossas, que impulsionou, que abraçou o evento, trouxe os parentes, os colaboradores. Dona Tereza, esposa falecida do seu Loreto, ela teve uma fábrica de doces logo no começo, né, Coquimel, e que essa fábrica de doces começou no fundo de quintal, com um tacho que está lá exposto, e foi crescendo, tomou um tamanho de fábrica mesmo, e forneceram a cidade toda, as localidades próximas e tudo mais. Hoje eles trabalham com a cervejaria, né, o Queens, e até nos forneceu o chopp no dia lá, você deve ter experimentado, adorei o chopp, né? E ela é uma grande empreendedora, está à frente até hoje, né? Uma força incrível, uma mulher que não cruza os braços, não. Dona Tereza, mais do que nunca, homenageada. Meu padrão, o André. Sim. Então, mais do que justo a homenagem à Dona Tereza. Aí a próxima é a proprietária da Casa Rochedo. Sim, eu não lembro o nome dela. Irene Roque. Dona Irene Gonçalves Rosa, ou Irene Rosa Gonçalves Roque. Dona Irene Roque, como nós conhecemos, hoje artista plástica, né, os quadros que lá estão representando o Araponga, no espaço da Dona Elizabeth Thomas, e o espaço que está a Caixa d'Água, que são duas obras que ela doou ao Museu de Arte e História de Arapongas, demonstra o grande cuidado que ela tem com tudo que ela vai fazer. Dona Tereza é da Casas Rochedo, e ela administra as Casas Rochedo até o término, o fechamento das casas, mas com bastante primazia. Dona Tereza, não, perdão, Dona Irene. E a gente hoje tem um carinho muito grande, a gente tem um trato com ela está próxima, bastante ativa, participa da Sabima, uma pessoa que toda vez que a gente precisa dela para algum evento, ela está hiper disposta. Então, uma empreendedora nata, até hoje tem seu ateliê, recebe as alunas, administra o ateliê dela com perfeição. Então, uma homenageada importantíssima. A sétima e a oitava foi a Neire de Carli e a Alice de Carli. São duas queridas, né? Dona Neire e Dona Alice, elas são bordadeiras, fazem isso há 60 anos, né? E elas estão na ativa. Né? Foram lá, a família toda, muito querida, se sensibilizaram, participaram de tudo, levaram fotos, levaram objetos, bordados, estiveram do começo ao fim da homenagem. Então são duas queridas. Para você ter uma ideia, minha mãe tem 73 anos, e quando ela encontrou as duas irmãs Carli na homenagem, falou assim, nossa, eu tenho uma encomenda que eu fiz para ela. Então, para você ver como elas estão ativas. Minha mãe já busca bordados, encomenda bordados com elas há mais de 50 anos. Então, são pessoas que colaboraram, enquanto muitos pararam, deixaram e tal, elas continuaram, persistiram, e até hoje ainda, né, desenvolve esse trabalho, que é um trabalho de arte, né, e é um grande empreendedorismo. Essa sessão não é própria para
homenagem a essa sessão de fotos aqui que a gente está vendo? Ou ela foi feita... Não, ela foi feita pela SH Marabá. A SH Marabá Não sei se doou você tinha essas falado fotos. Não, eu não sei se a Joana falou, mas a SH doou essas fotos, né? A dona Celinha, uma querida, está lá conosco sempre que a gente precisa. E ela, a Lourdinha, trabalhou anos com ela, tomou esse cuidado, a gente entrou em contato com eles cederam esses pôsteres, né, para as homenageadas que estão vivas, obviamente. Sim. E foram feitas uma sessão de fotos. Ficou bonito, né? Ficou lindo, lindo, Ficou lindo. bonito. E elas participaram com bastante alegria. Vai lá, Vamos. Fernando. Tem mais, Fernando? Tem. A Vai próxima lá. é a Silvia Miyoko Yamada. Sim, Dona Silvia, né, em memória, ela era dona do Bazar Yamada. Para quem não conhece, essa não é a Dona Não, Silvia, não, essa é a Dona Isabel. Isabel. Eu peguei a foto errada. Então vamos falar da Dona Fala, Isabel. Isabel. Dona Isabel Nogami Takemoto. Dona Isabel é um amor de pessoa, estava lá, a família inteira participou, trabalhou como cabeleireira por anos, costureira também. Dona Isabel tem uma história muito atípica, né? Ela participava de sua família passava um momento econômico muito difícil. E ela então resolve lá com pouca idade, 16 anos, fazer o curso de cabeleireira. E ela busca então tirar forças, porque infelizmente na época as cabeleireiras eram taxadas como prostitutas, né? E ela, de origem japonesa, toda, né, introdutiva, toda tímida, mas ela acabou tendo que vencer essa timidez e buscar um espaço no mercado, mostrando que uma pessoa digna também poderia ser cabeleireira. E ela ganha a vida como cabeleireira. Depois, ela nota que as clientes começam a reclamar muito por falta de costureira. Ela também faz o curso de corte e costura e começa a costurar no período da noite. Então, ela trabalhava no salão de dia e à noite ela ainda costurava. Ela, sim, conseguiu ajudar a família, né, construir um prédio próprio, onde hoje é a Probai, que antes era dela, depois foi a Renata Araçatuba, mas antes era dela. E ela foi um exemplo. Hoje mora em Londrina, está viva, está conosco. É um amor de pessoa e é uma grande empreendedora. A próxima é a Santina Piscinato, com você. Sim, Dona Santina, a avó Santina, né, porque acaba sendo minha avó também, avó da minha esposa. Ela é uma pessoa que, aos 35 anos, com 13 filhos, o marido morre por um choque térmico chamado estopor, né? Ele está fazendo uma queimada e dá uma chuva e ele tem um choque térmico que acaba falecendo. Ela está grávida de 8 meses, tem um sítio e 9 filhos vivos. Ela teve 13 filhos e 9 sobreviveram. Na verdade, 8 e 1 na barriga. Então ela resolve vender a propriedade e vir para a cidade. E ela compra uma casa, ela aluga uma casa na rua Tico-Tico, primeiro. Aí ela começa a observar, porque a rua Avestruz era a rodovia. Era onde se localizava a nossa rodoviária e era a rodovia. Ali era a rodovia. E aí, então, ela começa a notar que existem muitos mercadores, muitas pessoas que vinham ver terras e não tinham onde se hospedar. Então, ela abre alguns quartos de pensão, já na Tico-Tico. Mas ela vê que as coisas começam realmente a ganhar corpo. Então, ela adquire uma casa já na rua Avestruz, e aí ela faz 13 quartos. E aí, nesses 13 quartos, ela começa, então, a receber esses vendedores, hospedar essas pessoas. Na casa grande, onde vivia com a família, ela serve de ponto, né, de referência, onde ela serve o café da manhã, o almoço. Mais para frente, ela começa também a servir roupa lavada, né, fazer o serviço de roupa lavada. A pensão perdura por anos, todos os filhos são criados através dessa pensão. Essa pensão só vem a ser fechada mesmo depois da década de 80, quando vem o falecimento dela. Mas até então a pensão... O falecimento dela foi em 24 de junho de 81. Sim. Aí que fechou a pensão. Aí que fechou a pensão. A Mas a próxima? Dona Santina é uma guerreira. Já está chegando aqui, ó. A gente começou um pouquinho atrasado, mas já é 9h33. Eu acho que eu vou convidar o Jean para a gente continuar. Não sei se falta muito ainda. Falta duas. Falta duas? Então vamos as duas. É a Mercedes Carotini Branco. Sim, a Dona Mercedes Carotini Branco, ela teve uma floricultura Arapongas, né? Família Branco, quase todo mundo conhece, né? Professores, o Ivo Branco, né? Despachante, hoje trabalha no Prever, amigo nosso. Dona Mercedes é uma pessoa bastante sensível. Quando começa no ramo de floricultura, ela já nota que, apesar de hoje ser comum a gente ver nos funerais os corpos todos enfeitados com flores e tudo mais, isso não existia na época. E ela é uma das primeiras a fomentar essa ideia. E aí, então, fazer decoração
no caixão, fazia as coroas e tudo mais. Dona Mercedes, ela teve por anos a floricultura e se destacou nesse ramo. Por muito tempo, depois as filhas assumiram, tiveram floricultura também. Então, a Mercedes é uma grande empreendedora. Sim. Aí a nossa última é a Sofia César Novaes, primeira farmacêutica de Sim, a dona Sofia César Novaes, além de ser uma das primeiras, acho que acredito que da primeira turma de farmácia do Paraná, ela é a primeira farmacêutica, farmácia Arapongas, né? Ela vem a colaborar não só com o comércio, com o empreendedorismo, mas pense que nós vivíamos naquela época a febre amarela, a malásia e a febre do macaco. Né, Tifo também tinha muito, né? Tifo, que dizimou muita gente. E era quase um papel de médico ali que ela exercia muitas vezes. Você sabe que o farmacêutico na época ele tinha que fazer milagre. E ela então, com muita coragem, ela vem para o norte do Paraná, em Arapongas, e cria uma família forte. Hoje nós vemos aí os frutos, né? O Neto está aí com a gente, tem tantos Novaes que estão em nossa volta. E ela é uma empreendedora incrível. A farmácia, quando começou, era onde a agência do Itaú hoje, né? Sim. E depois ela mudou. Onde era de Madeira, né? Perto da Praça Mauá. Correto. A dona Silvia Mioco, que a gente do Bazar e Amada, nós acabamos não comentando. Ela foi dona do Bazar e Amada, era uma loja de aviamentos, onde tudo se encontrava lá. Ela se destacou também nos festivais de canto e dança japonesa, onde nós temos lá um exemplo do número de... Não é essa é a dona Isabel. A gente vai trazer. Eu mandei como foi a foto. Próximo programa a gente traz. Mas deixa eu já só terminar, pode falar já. E ela se destacou bastante, nós podemos lá ver na exposição a quantidade de troféus que ela ganhou, né, nesses eventos. Legal. E só ler esses comentários aqui, daí a gente se despede. Ó. O Rogério Reis, dona Henriqueta, tive o prazer de conhecer desde sempre. Marcelão Silva, boa noite, meus amigos. E muita gente assistindo, ó, Josimara Paro, Elcio Vicente, Anderson Estevam, que é o Capas, Ana Letícia, Maria Luísa Leal Venegas, Maria Luísa, Neide Merci, o Merci, boa noite. E a gente vai vendo uns sobrenomes conhecidos aqui, né? Eu quero agradecer também o pessoal que colaborou, né? O Reinaldo é meu parceiro, ele trabalha no museu, mas nós trabalhamos na secretaria junto. E eu e ele que nós montamos a exposição. Ele é um grande decorador, né? Eu estou no lado histórico, ele está no lado mais de decoração, mas nós juntos fazemos uma equipe. A Luzia, o Moacir, o pessoal da secretaria, todos se empenhou, o Max, todo mundo que estava lá. A Alexandra, claro, obviamente, na parte do cerimonial, mas também na parte dos históricos ajudou muito. A Cia, na pessoa tanto da Beth quanto do Eduardo, né? Ela é excelente. A Secretaria da Cultura, o Jason Cortez, a Mercedes, elas nos deu suporte para que a gente pudesse fazer tudo isso. Que legal. O Anderson Estevam, só esse último comentário, ele falou que o Capas agitado do começo ao fim. Você pode falar, Fernando. Só pedir para o Silvio colocar a propaganda do Edgar Gomes, que hoje eu não colocou. É verdade, a gente comentou do Maurílio, e a gente precisa gravar a narração, né, Fernando? Do Edgar Gomes, está enrolando, né? Mas tem, coloca aí só... Lá, Edgar Gomes... Contabilidade e informática. Rua Condor, 907, Centro. Quase na esquina da Rua Perdiz. Estava esquecendo desse, né? 3252-1072. Ele é pioneiro em contabilidade também. Desde 56. Isso, e tem o outro ali que é o 3055-2507. Então, correto. Rua Condor, 907, lá com o Edgar Gomes. Isso. Mais uma vez, lembrando do lançamento do livro, dia 13/12, às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal, Sabores de Arapongas, todos convidados. Sim, e eu vou finalizar aqui. Primeiro, você quer dar um tchau, Fernando? O Garcês, ele falou que ficou excelente a exposição, parabéns, se você quiser se despedir já com esse comentário bom aqui. Eu agradeço ao Neto, eu fico feliz quando todo mundo contempla e acaba aceitando a proposta, né? Porque toda exposição tem esse risco também das pessoas também não gostarem. Mas como todo mundo gostou, a gente ficou feliz pelo trabalho realizado. É mais um trabalho que a gente consegue realizar e homenagear. São pessoas que merecem ser homenageados e a gente está correndo contra o tempo para que a gente possa homenagear o maior número de pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente boa, muita gente com história valiosíssima na nossa cidade. Então que mais situações como essa apareçam, né? Não só a Câmara das Mulheres Empreendedoras, mas qualquer outro grupo que queira fazer esse tipo de homenagem, conte com a gente, né? A gente pode estar trabalhando, ajudando, orientando ou até mesmo participando desses eventos,
porque a ideia nossa é essa mesmo, né? É salvar essa memória que um dia vai se perder. Verdade. Sim, e se a gente conseguir novamente fazer um programa desse com as mulheres aí, a gente repete, faz mais Sim. tranquilinho, com Sim. 1 hora de sequência. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas vai ter tempo para falar novamente disso aí, Tá, né? ok. Pode falar. Queria Fernando. então agradecer ao Jean por ter aceitado o convite e por todos que interagiram com a gente também, pela direção do Silvio, Sim, e os patrocinadores, né? Isso, os E os patrocinadores. apoiadores. que acreditaram no nosso projeto aí. Então daqui algumas, não sei, em breve aí o Jean vai estar de volta aqui, né? É só convidar. Logo estamos de volta. Então terça-feira já estamos de volta. Talvez seja o Jean, vamos ver, né? Se não for semana que vem, daqui 1 ou 2 semanas ele está aí falando novamente sobre, Sim. ou sobre as mulheres, ou sobre, tem muita coisa aí da colônia, Tem. igreja, tanta Convidar coisa, todos né? também para visitar o museu, né? Exato. Visitar o museu. Agradecer a Camila, o Reinaldo e a Rose do museu que nos prestigiaram, que nos emprestaram todo esse material, porque queira ou não queira, é o acervo do museu. Boa parte ali, 60% do que está sendo exposto é o acervo do museu. Sim. Então, agradecer também ao Sim. Museu de Arte e História de Arapongas, o Marra. Vou terminar só com esse comentário. Eliane Girassol, tudo perfeito como sempre. Então, tá aí. É o Beleza, trabalho de terça-feira estamos de volta. Se Deus Isso aí. quiser. Beleza? Até mais. Valeu, Até até mais. Tchau, tchau.